Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aulinha vai ser sobre correção. Nós vamos fazer a correção da última página da apostila de português e também da apostila de matemática. Então, esse vídeo é a correção de duas disciplinas, ok? De português e de matemática. Então, vamos lá. Abra a apostila de português na página 85 para a gente fazer a correção. Vamos lá? É a última página. Então vamos lá. Essa última página, a gente vai relembrar o que foi estudado durante essas unidades na apostila, ok? Então, olha lá. Lembrando, vamos lembrar alguns conteúdos que aprendemos nesse bimestre? As letras do nosso alfabeto, elas são organizadas em uma ordem. E como é que se chama essa ordem? Ordem alfabética ou ordem de leitura? Quando as letras estão organizadas no alfabeto, como é que se chama? Hã? Isso mesmo, ordem alfabética. Nós usamos letra inicial, o quê? Para escrever nome de pessoas e lugares, início de frase. Isso, maiúsculas. E para escrever nome comum de animais, planta, coisas em geral, nós usamos letra minúscula. A junção de duas ou mais vogais, quando tem o A, E, I, O juntinhos, nós, numa única palavrinha, nós chamamos o como essa palavra? Isso, dizemos que nessa palavra tem um encontro vocálico, quando duas vogais estão juntinhas na palavra. As palavras ou expressões usadas para imitar sons e barulhos de pessoas, animais e objetos são chamadas de aquelas que geralmente são escritas que aparecem em histórias em quadrinhos. Como que se chama? Isso mesmo, uma onomatopeia. Antes da letrinha P e da letrinha B, nós usamos o M ou M. Isso mesmo, usamos a letrinha M. O acento, olha só o acento. Que acento é esse? Ele indica que a vogal tem um som forte e aberto. Como é que ele se chama? Agudo, muito bem. Olha só, a palavrinha água, né? Ela tem um acento agudo no primeiro A. Então, o sonzinho do A, ele vai ser um sonzinho mais aberto, ok? E esse outro acento aqui, ó, esse como que ele se chama? E ele indica que a vogal tem um som forte e fechado. Como é que ele se chama? Circunflexo. Por exemplo, vovô, o sonzinho do vô, do último, ele é um sonzinho fechado e mais forte. E aqui, esse aqui, ele não se chama acento, e sim um sinalzinho gráfico. E ele é usado apenas em cima da vogalzinha A e do O. Como é que ele se chama? Isso, é o tio. Geralmente, no finalzinho das palavras, ele vai fazer aquele sonzinho nasal que sai pelo narizinho do olha, cão, limão, né? Aí a gente usa o acento gráfico tio em cima das vogais. Ok? Tudo bem? Deu para relembrar? Vamos para continuar? Ali, continuando. As palavras que têm significados semelhantes, elas são chamadas de, por exemplo, uma palavrinha que tem um significado parecido com outra palavrinha. Se chama sinônimas. São palavrinhas diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, ok? Agora, as palavras que apresentam um sentido contrário entre si são chamadas de antônimas, exatamente. São palavrinhas que têm significado contrário. Por exemplo, feio, bonito. Duas palavrinhas com sentido contrário que são sinônimas. No dicionário, cada palavra e seus significados, eles formam lá, quando tem os significados da palavrinha. Como é que se chama? Verbete. Então, no dicionário, lá nos significados das palavras, tem os verbetes. Às vezes, uma palavrinha tem vários verbetes, né? Várias explicações de significado. Agora aqui, ó. Cada uma das partes da palavra pronunciada em uma única emissão de voz, lembra que a professora fala, ó, conforme eu falo a palavra e faço o movimento que abre a boca, eu tô falando de uma sílaba. Por exemplo, ó, macaco. Viu? Eu abri a boca quantas vezes? 3 vezes. Então, essas palavrinhas, né, conforme a gente pronuncia e sai essa emissão de voz, são as sílabas, que a gente chama de pedacinho de palavra.
Agora, os grupos de palavras que transmitem ideias e sentidos completos, que podem ser formados por uma ou por mais palavras, são chamados de. Então, várias palavrinhas juntas formam uma frase. Mas tem frase de uma única palavrinha? Sim, tem também. Num exercício que a gente fez na aula passada de português, por exemplo. Olá é uma frase que tem só uma palavrinha. E tem outras frases com várias outras quantidades de palavrinha. Agora aqui, o bloco de texto, né? Aqueles pedaços de textos de uma ou mais frases que começa com um espaço após a margem esquerda, recebe o nome de parágrafos. Lembra? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, começo, meio e fim. Né? Esses blocos de texto são chamados de parágrafos. E os parágrafos costumam iniciar com a letra maiúscula. E eles sempre são finalizados com um sinal de pontuação, seja qualquer um deles, circunflexo, se for uma pergunta, desculpa, circunflexo não, um ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, sempre a frase vai terminar com um pontinho, um sinalzinho de pontuação, ok? Tudo bem? Então, essa foi a nossa correção de português, ok? A última página. Agora, nós vamos para a nossa correção de matemática, que também é a última página, a página 80. Então, vamos lá. Corre lá, agora muda, vamos lá para a página 80. Nós também vamos relembrar as atividades que fizemos nesse bimestre, ok? Então, nesse bimestre, olha só, nós relembramos que o nosso sistema de numeração, ele é composto por 10 números, 10 algarismos, que são eles, começa no zero, depois do zero vem o 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, pronto, mas e os outros números? O 10, quando a gente vai fazer o 10, a gente só repete esses algarismos, que é o 1 e o 0. O 11, o 1 e o 1, o 12, o 1 e o 2. Então, os algarismos do nosso sistema de numeração são esses 10, do 0 até o 9. Para fazer os outros números a partir do 9, a gente só vai repetir esses algarismos aqui, ok? E quando a gente faz um grupo de 10 unidades? Quando nós temos 10 unidades compõem a dezena. Então, 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena. E se eu pegar 10 dezenas e agrupar, nós vamos ter uma centena. Exatamente. E lá nas nossas atividades, nós também retomamos as operações de adição e subtração. Nós aprendemos que para adicionar é a mesma coisa que nós podemos juntar ou acrescentar quantidade. Então, na adição, a gente junta e acrescenta. E que ao subtrair, nós podemos diminuir, completar ou comparar quantidades. Então, quando eu vou fazer uma continha de menos, ou eu vou diminuir, completar uma quantidade, ou comparar, né, a idade de alguém, sempre vai ser continha de menos. Tudo bem? Tudo bem até aí? Vamos continuando? Nas medidas de tempo, né? Conforme a gente conta o tempo, nós aprendemos que são quantos dias da semana? Vocês se lembram? Isso, 7 dias. E que são quantos meses nós temos num ano inteiro? 12 meses. E nesses 12 meses podem ter de 28 a 31 dias. Então, tem alguns meses que tem 31 dias, alguns tem 30, e tem um único mês que tem 28 ou 29 dias. Vocês se lembram que mês é esse? Lembra? Isso! O mês de fevereiro. Geralmente ele tem 28 dias. De 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias, que nós chamamos de ano bissexto, ok? Então vamos continuar. Agora, nós vimos também que a unidade padrão de comprimento, como eu utilizo, o que eu faço para medir comprimento? Nós utilizamos o metro. E que a maioria das réguas, elas medem em
centímetros. Será que existe régua de 1 metro? Ah, deve existir. Mas a régua escolar que a gente utiliza são aquelas réguas que têm centímetros. Assim, foi possível concluir que 1 metro tem quantos centímetros? Você se lembra? Isso, 1 metro tem 100 centímetros. Muito bem. Então, nós vimos que para a gente medir, nós utilizamos 1 metro como uma medida de padrão. E aí nós vimos também a respeito de medida de capacidade, né? O que nós utilizamos para medir capacidade? Isso, nós utilizamos o litro. E também vimos que meio litro é quantos mililitros? Hã? Metade. Isso, 500 mililitros ou ml. Nós vimos também que a função social dos números, elas são, né? Os números servem para quantificar, para ordenar, para codificar e para medir. Então, nós vimos que os números estão em todos os lugares e por toda parte. Tudo bem? Agora nós vamos lá. Nós vimos que as formas geométricas com superfícies curvas, elas são a esfera, aquela que só tem superfície curva, né? Não tem nada de plano. E o que mais? O cone e o cilindro. Então, nós vimos que o cone, a esfera e o cilindro, elas têm superfícies curvas. Em algum momento, ela tem uma parte arredondada. E nós vimos que as formas geométricas que têm somente superfície planas, os políedros, são os prismas e a pirâmide, né? O prisma e pirâmide são aqueles, os políedros, que têm várias pontas, várias, né? A gente viu isso, que tem várias pontas. E a maioria deles nós encontramos superfícies planas. Tudo bem até aí? Então, nós finalizamos as apostilas de português e matemática. Parabéns! Corrige aí junto com a Pro, coloca um certinho. Na próxima semana, a semana que vem, todas as atividades, todos os dias, será a professora vai explicar as atividades diagnósticas, que é aquela que a mamãe vai buscar lá no colégio. Então, a professora vai explicar exercício por exercício e vocês farão depois com a família de vocês. E na data correta, vocês vão devolver essas atividades diagnósticas que a professora vai fazer a correção. Tudo bem? Já sabem, qualquer dúvida, peça para a mamãe chamar a professora lá no grupo do WhatsApp. Lembrando que não é para ficar com dúvida. Se não entendeu, chama a Pro. Combinado? Um grande beijo, bom fim de semana. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.